Um livro é um filho. O senhor acaba de criar o seu Eu filho. sinto que a relojoaria vai continuar. E aí nós resolvemos mudar o Festival Germânico para Tudo que Baunefest. você conquista é através de muito trabalho, de muita luta. Olha, é um prazer muito grande, é uma alegria muito Mas grande. a dança enquanto movimento artístico, a dança enquanto forma de fazer com que as pessoas se manifestem, se socializem. Olá, pessoal do Petrópolis Fatos. Nós estamos aqui dando continuidade ao projeto, né, com as pessoas acima de 60 anos, relevantes aqui na cidade de Petrópolis. Nós estamos com ele, Joaquim Eloy dos Santos, aqui, faz parte aqui da história da cidade de Petrópolis, e a gente vai conversar um pouco aqui com ele agora. Primeiramente, queria saber que você informasse o pessoal a sua idade. Eu, no momento, estou com 89 anos completos, próximo dos 70. É isso aí, jovem, da jovem, pô, parece. Ainda, bastante. Então eu queria começar explicando para o pessoal que você tem diversos livros escritos, tem essa paixão pela escrita. Eu queria entender com você como que começou a sua arte, a sua paixão pela escrita no mundo dos livros. Começou por ser filho de um pai que era escritor. E ele sempre incentivou a que eu me dedicasse a escrever. Então, com 11 anos de idade, eu publiquei o meu primeiro artigo na Tribuna, sobre a proclamação da República, no dia 15 de novembro. E aquilo mostrei ao meu pai, ele ficou muito satisfeito, e aí respondi a uma enquete da revista O Herói, da Brasil América, o que você gostaria de ser quando crescer? E eu botei lá meu retratinho assim, escritor. Então, está aí o meu destino traçado. Eu queria ser escritor. Muito legal isso. Eu, como jornalista, eu adoro as histórias assim de gente que no mundo da escrita, entre outras áreas da cultura, né? Você lembra do seu primeiro livro que foi escrito como editor e tal, profissional? Lembro, o meu primeiro livro editado foi o meu discurso de posse na Academia Petropolitana de Letras sobre Oswaldo Cruz. Mas antes eu tinha produzido em máquina de escrever, encadernando em casa, uns volumezinhos assim de poesia, de conto, de crônica, umas pecinhas de teatro, mas isso ficou guardado por muitos anos e eu só editei alguma coisa agora. Ah, muito bom. E a gente sabe que você tem uma longa história com a Escola de Música Santa Cecília. Quantos anos tem essa história e conta um pouco dessa trajetória pra gente. A escola tem 130 anos de existência. A escola, não eu. É bom ressaltar isso, é a escola. Eu estive na escola desde criança, porque meu pai presidiu a escola por 20 anos e eu andava sempre na mão dele, para baixo e para cima, acompanhava, assistia reuniões e então eu fui entrando para a escola até que, com o falecimento do meu pai, as novas diretorias e eu então integrei uma delas como presidente e dirigi por algum tempo a Escola de Música Santa Cecília. Então eu praticamente nasci dentro da escola. Muito importante, né? Porque a escola de música é importante para a cidade de Petrópolis, né? Toda essa história. Vamos ver agora uma pergunta mais difícil, porque você tem tantos livros escritos. Você lembra mais ou menos acerca de quantos livros você já escreveu até hoje? Uns 30, tem uns 30. Entre crônicas, Crônica, poesias. né? E fora o que eu colaborei com jornais, eu tive colunas fixas durante anos em jornais sobre diversos assuntos, política, esporte, cultura, teatro, cinema. Então, se contar isso tudo aí, isso aí já dá para uns 10 volumes. É bastante. Não vou publicar porque já saiu nos jornais da cidade, está na coleção dos jornais. Alguém já falou alguma vez vou escrever um livro sobre você, alguma coisa assim, uma coluna sobre você, uma coisa mais recorrente, como um livro, um documentário? Alguém já falou sobre isso? Algumas pessoas escreveram artigos sobre o meu trabalho, mas livro, não. O único livro que tem sobre a minha ação, a minha vida, foi esse que a Janine propôs me fazer uma entrevista, como nós estamos fazendo agora, e eu fui contando as minhas histórias, debuxando a documentação, comprovando tudo o que estava dizendo, e é o único livro
que se refere a mim e feito por uma pessoa muito cara, competente, e o livro ficou muito bom. E esse livro, se não me engano, está indicado ao Prêmio Maestro Garra-Peixe desse ano, né? Está indicado. Né? Que a gente está ainda sem data agora, por causa Sim. das É. chuvas, né? Uhum. Mas está indicado e é um dos grandes favoritos, né? Vamos ver. Vamos ver, né? Eu já recebi o prêmio Guerra Peixe na última edição por Notório Saber, Sim, né? sim. E o meu livro Eterna Vida, de poemas, foi premiado há 2 anos atrás pela Academia Petropolitana de Letras. E como é que é a sua história nessa trajetória na Academia Petropolitana de Letras? Como você entrou e como está sendo desde então? Eu entrei na Academia Petropolitana de Letras por 2 fatores. Uma, por ser filho do meu pai. Isso eu considero fundamental. Mas outra, porque eu venci um concurso literário de nível nacional no centenário de Nilo Peçanha. Então, abriu-se um concurso nacional, eu peguei um artigo, um discurso que meu pai havia proferido quando tomou posse na Academia Petropolitana de Letras, na cadeira de Nilo Peçanha. Eu peguei esse trabalho do meu pai, esse discurso, e desse discurso eu desdobrei novas informações, novas pesquisas, montei um livro, mandei o livro para o concurso e ganhei em primeiro lugar, né? Então, esse concurso também me levou assim para o alto naquele momento na cidade de Petrópolis e no próprio estado também. E isso foi em que época, mais ou menos? Isso foi em 1971, mas eu vou te dizer a data certa. E foi nessa época, mais ou menos, que você acabou entrando na PL? Eu entrei nessa época já com esse livro premiado, mas esse livro tem uma história muito interessante. O regulamento previa que o prêmio seria em dinheiro e a edição do livro pela imprensa oficial do Estado. O dinheiro, que eu não lembro quanto era, podia ser uns 20 mil hoje, eu recebi em espécie, né? Ajudou bastante a família, mas a edição do livro não saiu, nunca saiu. Anos passaram, décadas passaram, o Estado perdeu os originais, o Estado se incorporou ao Guanabara num novo Estado, então tudo que era dos dois lados se perdeu muita coisa e eu perdi o livro. Perdi o livro. Mas eu estava em Niterói, levando a peça A Noite Irene Cibalena, eu, a Janine e o Beto, o professor Roberto Carvalho, nós 3 éramos os atores da peça. E fizemos a peça e tal. Quando acabou, o público subiu, né? O público, a Janine conhece a história. O público Não é ao vivo, subiu. não, pode dar um oi. Não tem problema, não. É real, tem que ser real. O mais real possível. E então, naqueles cumprimentos, aquela coisa, aí chegou um senhor para mim lá de Niterói, falou assim: o senhor é que venceu aquele concurso Nilo Peçanha? Eu falei: foi. E quem tem o livro? Eu falei: não, nunca foi publicado. Não. E eu falei: tem mais, perderam todos os originais. Naquela época a gente fazia a cópia, a máquina com papel carbono, então não tinha essa facilidade de hoje. E todas as 4 vias que eu bati foram para o concurso. Eles desapareceram com as vias, desapareceu o livro. Eu assim: desapareceu não. Eu era da comissão, julgador, e eu guardei um dos exemplares comigo. E me mandou o exemplar. Me mandou o exemplar, eu falei: puxa, que bom, agora eu vou poder editar. Só que eu não podia financeiramente, naquela época eu não podia. Então, ele ficou encostado mais alguns anos, mais algum tempo, né? Até que veio o Sesc Centenário de Nilo Peçanha. Esse livro foi premiado no centenário. 50 anos depois, lá em Campos, reuniu-se uma comissão lá para comemorar o Sesc Centenário do Nilo, e o presidente do Instituto Histórico de lá disse assim: olha, mas eu soube uma vez que no centenário houve um concurso, mas nunca ninguém viu o livro, a gente não sabe o que é, como é que é e tal. Aí ele foi pesquisar, me descobriu pela internet, entrou em contato comigo. Eu falei: eu tenho uma então o Campos vai editar. E editou comemorando os 150 anos do Nilo Peçanha. Muito legal. É uma história muito, muito interessante, né? Tem esse livro aqui? Tem. Vamos pegar ali também? A gente mostra aqui também. Mas então é uma coisa muito interessante ter acontecido isso, as coincidências de ter encontrado. Esse senhor de Niterói era Latura Aroeira. Olha a edição que eles fizeram do livro. Que beleza de edição.
lá em Campos. É bonito mesmo, Né? iniciativa do Instituto Histórico e Geográfico de Campos dos Goytacazes. A prefeitura, a Câmara, todo mundo se uniu. Talvez eles não tivessem um material novo, né? Uhum. Mas encontraram bem mais idoso do que eles pensavam. Mas é isso aí. Você falou desse livro, falou do Seguindo Suas Pegadas. Não sei se são esses ou se são outros livros que você escreveu, mas você tem algum ou alguns que seja assim, esse é o meu favorito, é o meu bebê? Olha, o meu favorito, né? Eu não, tirando a biografia feita pela Janine, porque aí é demais, né? Soberba demais. Aham. Mas eu acho que a melhor coisa que eu escrevi até hoje foi o livro de poemas, Eterna Vida, aquilo ali eu reuni os poemas melhores que eu tinha feito durante a minha vida, editei o livro e ficou muito interessante. Eterna Vida, é esse, Ficou né? muito bonito. É. E Eterna eu Vida. ganhei o prêmio da Academia com esse livro. Né? Então são os 2 livros premiados que eu tenho aí. E quem sabe vem um terceiro agora, né? No Guerra Peixe, como a gente falou, né? Tomara, né? Estamos torcendo, né? Vamos definir essa data aí também, né? Que não definiram. E você falou mais cedo do seu pai, né? Joaquim também, né? É. Leodoro. E você tem um livro dele, com ele, falando sobre ele, e o seu avô também, é isso, né? Eu fiz uma trilogia, os 3 Heliodoros, o primeiro livro sobre o meu pai, segundo sobre o pai dele e terceiro sobre o pai do pai dele. Todos eles chamavam Joaquim Eleodoro Gomes dos Santos. Tradição. O meu pai foi uma personalidade forte aqui de Petrópolis. Primeiro volume aqui. Esse aí. Ele foi uma grande personalidade de Petrópolis. Tem algumas obras que levam a assinatura dele aí no aspecto urbano da cidade. Esse aqui é sobre o meu avô, que foi voluntário da Guerra do Paraguai, né? Voltou vivo, né? E quem voltasse vivo ganhava de prêmio um emprego público, mas ele era poeta, ele arrumou um emprego no Estado e depois mudou, quando a capital do Estado do Rio mudou de Niterói para Petrópolis, ele era funcionário público do Estado, ele veio para Petrópolis e a nossa família continuou aí. E esse é o meu bisavô, que foi um empresário teatral no Rio e que lançou o teatro realista no Brasil. A história do teatro brasileiro está marcada até ele e depois dele. Esse né? seu bisavô que você falou, Meu né? bisavô. Isso é 1855 a 60, que ele fez teatro no Rio de Janeiro. Se tivesse o poder, né, de só para assistir na máquina do tempo, só para viver um pouco dessas épocas, assim, né? Isso é um sonho que nunca ninguém realizará. Seria incrível, né? E vamos falar mais um pouco sobre esse livro que a Janine escreveu, aproveitar que ela está aqui agora. Uhum. Como é que foi sobre essa trajetória do livro? Como é que começou a ideia? Vamos escrever esse livro sobre você, sobre a nossa história. Como é que começou? Eu tinha uns apontamentos, né? Uns guardados aí, né? Cheio de aranha, cupim, broca, né? E então eu comecei a esboçar uma autobiografia, né? Aí eu falei, mas autobiografia? Isso aí vão dizer que isso aí é soberba. Eu peguei um texto do Drummond de Andrade dizendo, e tem gente querendo fazer a minha biografia, mas quem vai fazê-la sou eu, porque eu que sei o que eu fiz. Sim, sim. Né? É o que diz aqui. Aí você Então, parafraseou. Aí eu pedi a Janine para transcrever isso aqui, e aí sentamos aí e vamos falar, e vamos conversar. E assim foi indo até chegar a 600 páginas, mais ou a menos. 600 páginas, que aqui está. É bastante, hein? No final dele tem a biografia completa dele, tudo que ele escreveu. E tem a biografia completa no final do livro. Só tem 60 páginas de biografia, então seriam 540. 540 o livro e mais a biografia. Tipo que são um cerca de currículo, 30, né? Mais ou menos você falou. Ao final é um currículo dele, né? A biografia vem antes, né? Tudo bem, isso aí. Vamos auxiliar aqui. E falando aqui sobre os prêmios, né? No ano passado você foi homenageado também no Prêmio Argila do Audiovisual Petropolitano, né? Pela contribuição e trabalho no setor, e no Guerra Peixe, o notório reconhecimento. E qual é a sensação de ter esse reconhecimento depois de tanta história, tantos livros, de tanto tempo já na Academia Petrolina de Letras, na música, na Escola de Santa Cecília? Como é que é ter esse reconhecimento? Eu acredito que até demorou um pouco a chegada desses prêmios, porque eu já vinha
há muito tempo trabalhando. Mas eu sou uma pessoa que eu não me lanço, eu não me produzo, eu não me jogo, né? Se descobrirem que eu estou naquele cantinho quietinho, falar assim, ele ali, eu estou ali. Agora, se não descobrir, eu fico Isso é quieto, bom também, é. né? Então, eu comecei depois a me juntar a certas pessoas na academia de poesia que eu ajudei a fundar, na academia de educação. E então, né, nesse contato com essas pessoas, vamos dizer, com pessoas do mesmo nível, iguais, né, ou melhores até, eu consegui então ser notado que eu existia nessa ou naquela atividade, e aí começaram a cair uns prêmiozinhos aí, mas isso aí já bem atrasados, né? É bem atual agora, né? Mas eu acho que é melhor assim, porque dá para a gente absorver melhor, entender melhor, encarar melhor esse tipo de premiação que nem todo mundo consegue. Não, com Felizmente, certeza. Alguns eu vão dessa para consegui. melhor antes, né? Exatamente. E para encerrarmos aqui, você falou antes da gente começar a nossa entrevista que sempre, quanto mais, é sempre bom manter em atividade, não parar nunca, né? E como é que, fora a escrita do Seguindo Suas Pegadas, que é recente, o que mais você anda fazendo atualmente e quais são os planos para o futuro aí? Se é que pode dizer. Olha, o meu plano para o futuro é continuar nesse arquivo meu que é a cabeça, nesse computador que é a cabeça, é continuar escrevendo, arrumando as minhas coisas para o futuro, se alguém quiser ficar com elas, mas eu continuo escrevendo, né? Eu estou produzindo agora a saga dos Gomes dos Santos, porque eu acabei descobrindo, a internet ajudou muito, e descobrindo a ascendência minha paterna, que vem toda do Porto. Então, nós três pegamos um ITA que foi para o norte, né? Lá da Europa, e então fomos lá no Porto. Eu tive a ocasião de estar na porta da igreja onde foi batizada toda a minha família imensa lá do Porto, né? Então eu estou fazendo essa árvore genealógica, né? Essa saga desses Gomes dos Santos, porque um tal de seu Manuel Gomes dos Santos teve 8 filhos. Esse meu bisavô veio para cá, os outros ficaram para lá, viveram para lá, e a partir desse liame, então, eu estou produzindo, acho que o meu último trabalho, né? Sobre a minha família, né? É isso aí, não pode parar não. A escrita é uma maravilha, né? E de vez em quando eu sou convocado aí pelo diário para escrever um artigo, eu Isso escrevo o aí, artigo importante. para não perder o hábito, né? Diário firme que ainda tem jornal impresso, né? É, Firme até o fim, eu que lamentei muito o fim do jornal impresso, a tribuna parou, né? porque a editora de alguns desses livros lá do Rio, quando eu entrei lá, porque ela entregou o primeiro, ela me falou uma coisa que eu não entendi bem. Ela falou assim: parabéns, papai. Meu, né? Então, um livro é um filho. O senhor acaba de editar criar o seu filho, aqui o seu Legal. livro. Ela me disse isso, eu falei, mas é mesmo. É mesmo, é É isso mesmo. mesmo, é uma continuação, é uma continuidade, né? Aquilo fica para as pessoas adiante, como os filhos ficam para as famílias que vão formar mais adiante, né? É, com certeza, porque o livro vai sendo passado pro pai, de pai para filho, de filho para outro filho, vai indo, né? Vai Não é uma indo. coisa que fica eterna, né? Legal. Essa que é a imortalidade que os acadêmicos dizem que tem, não tem nenhuma, mas a imortalidade está naquilo que fez e contribuiu para a melhoria da sociedade e o progresso dela, né? Com certeza. Então, encerramos aqui a nossa entrevista. Você tem alguma consideração final, alguma coisa que você queira falar também? Olha, eu tenho um disco que eu gosto muito, assim, não desista. Jamais desista. Continue lutando, porque enquanto existe vida, ela está sendo exercitada pelo bem, para o bem, então vamos continuar a fazer o melhor possível. E pronto, é a nossa missão. Nós temos essa missão e vamos cumprir. #Vamos Crescer Juntos.